Colossenses 1, 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus em verdade. Segundo, aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel, ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo. Amém. Vamos parar aqui. Esta palavra que nós lemos nessa noite, para nos dar base para aquilo que queremos liberar sobre a sua vida, da parte do Espírito do Senhor, é algo assim muito claro para nós, aquilo que Deus Ele tem falado nas nossas vidas. Pena que poucos de vocês estavam na intercessão, mas durante a intercessão veio um espírito de quebrantamento, uma unção de quebrantamento. Eu sentia como que o Espírito do Senhor mostrando exatamente a vontade de Deus para a nossa vida. Há algo no meu espírito, irmãos, nesses dias, que eu venho orando, que eu venho gerando, que eu venho clamando ao Senhor, para que cada um de nós que estamos aqui, possamos entender, não a palavra em si, mas o Espírito de Cristo nas nossas vidas. Deus tem colocado no meu coração nesses dias o entendimento de como muitas vezes a igreja de Cristo tem se comportado nessa geração. Muitas vezes para nós, esta reunião de domingo à noite, ela é a coisa mais importante da nossa vida, e ela tem que ser importante. Nós deveríamos preparar esta reunião cada vez melhor. Nós deveríamos estar unidos, assim, nos organizando em oração, em clamor, aquele que vai trazer a palavra, aquele que vai trazer o cântico. Sim. Mas mais do que isso, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, que se essa reunião
ela não produz em nós o entendimento, ela passa a ser apenas uma reunião na nossa vida. Esse texto que nós lemos, no versículo de número 6, Paulo diz assim àquela igreja, uma igreja nova também. Paulo diz assim: por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo. Como também ocorre entre vós, desde o dia, diga, desde o dia, em que o ouviram e o entenderam, e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Paulo estava dizendo assim: olha, desde o dia em que vocês entenderam o evangelho. Paulo não está dizendo aqui de um dia onde eles levantaram a mão e fizeram uma decisão a Cristo num culto e deram um passo à frente e alguém orou pela vida deles e ministrou na vida deles. Paulo não está dizendo aqui de um dia que eles tiveram um encontro com Cristo. Mas Paulo está dizendo aqui, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam o evangelho da graça de Deus. A coisa mais importante na nossa vida, irmãos, primeiro é ouvir o evangelho. A Bíblia fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, ouvir a palavra de Deus, ouvir o evangelho de Jesus Cristo, é muito importante. Mas Paulo fala: ouviram e entenderam. Ouviram e receberam no seu espírito, para que houvesse uma compreensão daquilo que o Senhor estava falando. Jesus se encontrou com a mulher samaritana. Vocês se lembram o que foi que Jesus falou para ela? Como se desenrolou a conversa de Jesus com ela? Jesus pediu para ela água, ela questionou Jesus por que pedia para ela água, e Jesus falou para ela: se tu soubesses quem é que fala com você. Olha o que Jesus está dizendo para ela: se você souber quem eu sou, tu me pedirás, e eu te darei a água da vida. A conversa vai um pouquinho além, e Jesus fala para ela: vai lá e chama o teu marido. E ela fala: não tenho marido. Jesus fala: dissesse a verdade, porque 5 maridos tiveste, e o que você tem também não é teu. Aí eles falam sobre adoração. Ela pergunta: onde que adoramos? Se é neste monte ou lá em Jerusalém? E Jesus fala sobre os verdadeiros adoradores. Os discípulos chegam, aquela mulher sai da cidade, ou melhor, aquela mulher volta para a cidade. E o que é que aquela mulher fala para as pessoas na cidade? Encontrei um profeta que me disse todas as coisas. Não é isso? Porque ela ficou, presta atenção nisso, irmão, isso aqui é muito sério para nós. Ela ficou assim, abismada. O que tocou o coração dela não foi Jesus dizer para ela: se tu soubesses quem eu sou e o que eu tenho para te dar. Era isso que Jesus tinha. Era por esta razão que Jesus ficou sentado naquele poço. Mas como a conversa se desenvolveu e Jesus falou da condição dela e falou de uma revelação, ela saiu dali e ela foi contar para as pessoas: encontrei um homem que disse tudo o que tenho vivido. Ou seja, irmãos, ela se encontrou com o Senhor da vida. Ela ouviu o próprio Cristo dizendo para ela: se tu soubesses, tu me pedirias, eu tenho para te dar e eu te dou agora. E dentro de você vai brotar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aquela mulher não entendeu a mensagem de Jesus. Voltando para o texto: desde o dia em que vocês me ouviram e me entenderam.
Sabe o que tem acontecido na igreja nos nossos dias, irmãos? As pessoas até têm ouvido. E muitas vezes não têm nem entendido aquilo que tem sido proclamado. E algumas vezes não têm dado nem o devido valor a ouvir a palavra do Senhor. E é por isso que muitas pessoas, elas não têm transformações na sua vida. Porque a transformação não vem, irmãos, quando eu ouço, mas vem quando eu entendo. Jesus disse na parábola das sementes que caíram, algumas caíram à beira do caminho. E ele disse assim, as sementes que caem à beira do caminho é aquela pessoa que ouvindo o evangelho não entende. E as aves dos céus vêm e roubam. Eu quero dizer para você nessa noite, muita semente tem sido roubada das nossas vidas. Porque nós não temos ouvido e entendido a palavra de Deus. E a palavra nos prova, irmãos, que é possível estar na presença dEle, ouvir a voz dEle e não saber que é Ele que nos fala. Os 12 discípulos que andaram com Jesus não tinham entendimento de quem Ele era. Quando Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Isaías ou um dos profetas. E aí Jesus olhou para eles e disse, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eles ficaram quietos. Eles não sabiam. Talvez eles estavam pensando, esse é o filho de José. Esse é o filho de Maria. Mas aí há um lampejo de revelação. E Pedro abre a sua boca e fala pelo Espírito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que os outros olharam para Pedro e disseram, Pedro, que é isso que você está falando? E Jesus então interrompe e diz assim, Pedro, o que você acabou de dizer, você não disse com a sua mente humana, você não disse com a alma humana, você acabou de receber uma revelação dos céus de quem eu sou de fato. Voltando para o texto, desde o dia em que ouviram e entenderam. A mulher samaritana não foi transformada no nível em que Jesus queria transformar a sua vida, porque ela não entendeu. Quando Jesus chora sobre o monte de Jerusalém, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, se entendesses o teu dia. Porque eles não entenderam o tempo da visitação. Eles não entenderam que aquele homem que eles estavam prestes a crucificar, aquele homem não era o filho de Maria, não era o filho de José o carpinteiro. Aquele homem que eles estavam prestes a crucificar é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Redentor da humanidade, é aquele que Jó declarou, eu sei que o meu Redentor vive. Que ele é aquele quarto homem da fornalha que aqueles 3 jovens viram quando estavam dentro da fornalha. Aquelas pessoas não entenderam, irmãos. Muitas vezes nós estamos sentados na cadeira de uma igreja ou no banco de uma igreja. Estamos ouvindo, mas não estamos entendendo o que o Senhor quer nos falar. Muitos não nos entenderam há um ano atrás. Não entenderam quando o Espírito do Senhor começou a nos confrontar para produzir mudanças necessárias em nossa vida. Eu quero dizer para você que uma mente cheia de versículos bíblicos não pode substituir um espírito cheio do Espírito Santo. Qualquer mente humana é capaz de memorizar versículos bíblicos. Qualquer mente de alguém que entrou na igreja na infância, passou pela adolescência,
chegou na juventude dentro de uma igreja, sabe o que está escrito em João 3,16, ainda que não viva João 3,16, mas sabe o que está escrito. E se alguém chegar e falar assim, em João 3,16 ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas ele não tem essa revelação no seu espírito, ele tem apenas uma mente biblicamente doutrinada. É por isso, amados, que Jesus está nos chamando nesses dias para produzir em nós transformações. Eu quero dizer para você, o culto não é o fim de uma jornada. O culto é parte de um processo na nossa vida. É neste lugar que o Espírito Santo nos equipa. É nesse lugar que o Espírito Santo nos dá direções, para que quando nós sairmos daqui, nós saibamos o que temos que fazer. Na intercessão nós orávamos e o Espírito Santo se movia, e isso trouxe muito constrangimento no meu espírito, quando ele dizia que ele quer levantar uma igreja de homens e mulheres, e não mais uma igreja de meninos e meninas. Eu ainda ouvia essa semana um pregador dizendo que em Israel não há adolescência. Na cultura judaica não há adolescência. Adolescência é uma coisa que foi criada nas gerações. Aí depois criaram pré-adolescência e eles vão criando fases. Mas na cultura judaica, ou é criança, ou é menino, ou é homem, ou é menina, ou é mulher. Por isso que há uma experiência em Israel chamada Bar Mitzvah, onde um menino, quando chega na casa dos seus 12 anos, ele passa por um ritual de transferência, onde ele é tirado da fase da infância e ele é levado para a fase da vida adulta. Ainda menino, ele é tirado da mãe e ele é entregue para o pai. Agora ele vai aprender uma profissão. Por isso não é comum na cultura judaica você encontrar um menino andando pela rua sem ter o que fazer na vida, sem saber qual é o seu destino. Porque ele já cresce ao lado do pai, ele aprende a profissão do pai. É por isso que Jesus era chamado de filho do carpinteiro, porque Jesus aprendeu o ofício da carpintaria. Porque ainda que Jesus não é filho biológico de José, mas ele cresceu naquele lá, filho de Maria, certo? Na cultura judaica não há espaço para que as pessoas fiquem crianças a vida toda. Amados, sabe quando nós conseguimos entender a fase que estamos vivendo, ou o nível que estamos vivendo, comece a analisar o que move a sua vida. Olha o que a palavra fala, o testemunho da igreja de Colossenses. Versículo 3, Paulo diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar. Olha o que Paulo está dizendo: eu tenho ouvido falar. Escuta isso na palavra do Senhor. Pois temos ouvido falar da fé de vocês. Paulo está em outra cidade e Paulo está dizendo: olha, nós temos ouvido falar da fé de vocês e do amor por todos os santos. Diga, a fé e o amor. Diga, fé e amor. A igreja de Colossos, ela era conhecida pelas cidades vizinhas. Amados, naqueles dias não existiam 10 igrejas em cada cidade. Não eram denominações, era uma igreja. E a igreja naquela cidade, ela era conhecida pela sua fé e pelo seu amor para com todos os santos. As marcas visíveis na igreja era que era um povo de fé. Fé. O que é fé, irmãos? Fé, o que a palavra fala sobre fé? Hebreus 11, é a
certeza das coisas que não se veem. Aquele povo tinha uma certeza naquilo que eles ainda não tinham. Eles tinham a certeza de que o Deus a quem eles abraçaram a fé era suficiente para fazer tudo entre eles. Eles tinham a convicção de que a fé é um braço espiritual da igreja, que traz a realidade do reino do Espírito, aquilo que foi profetizado, para que se materialize no meio da igreja. Se eles eram conhecidos por fé, então eles não murmuravam. A linguagem da fé era tão forte entre eles, de que quando um irmão encontrava com o outro e alguém estava passando por alguma luta, e aqueles dias eram dias de lutas, amém? O evangelho não era tão simples como nos nossos dias, mas havia uma linguagem de fé, havia uma atmosfera de fé, e porque havia uma linguagem de fé e uma atmosfera de fé, havia resultados da fé. Irmãos, Deus quer que a nossa fé seja uma fé produtiva, amém? A nossa fé, ela atrai o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos nos movendo na nossa alma, falando o que dá na nossa cabeça, palavras de murmuração, de reclamação. Irmãos, a fé, ela é alimentada pelo Espírito Santo. A fé é alimentada a níveis de fé. Todo mundo nasce com fé, sim ou não? Todo mundo recebe uma medida de fé. Você sabia disso? Todo mundo tem uma medida de fé. Até as pessoas que você encontrar na rua que nunca abraçou a fé em Cristo Jesus, ela tem uma medida de fé. Deus colocou no homem uma medida de fé. Mas quando a gente vem a Cristo, irmãos, essa medida de fé não é mais suficiente. Por que nós temos que ter fé, irmão? Nós vamos ver na palavra. Porque para se mover em Cristo, não pode ser pela mente humana. Não pode ser pela mente humana. Irmãos, enquanto a nossa mente governa a nossa vida, nós nos afastamos da fé. A nossa mente é racional. A nossa mente não é espiritual. Quando você tenta entender a Bíblia com a sua mente, a tua mente te afasta da revelação. Há muitas coisas, irmãos, que nós tentamos entender na nossa mente. E a Bíblia fala que o espírito e a carne, eles brigam entre si. Só o Espírito Santo pode trazer revelação. Só o Espírito Santo pode trazer entendimento espiritual na nossa vida. Não se margeie na sua mente. Não fique tentando entender Deus. Ah, isso é de Deus, isso não é de Deus. Quem falou? A sua mente? A nossa mente é limitada. A nossa mente não produz fé. A nossa mente não entende as coisas do Espírito. A Bíblia fala que as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito. E a Bíblia vai mais longe. Ela fala que os homens espirituais e as mulheres espirituais entendem as coisas do Espírito. E esse entendimento, irmãos, não é aqui na mente, é no próprio espírito do homem. É por isso que Paulo fala assim: desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus. Não é aqui na mente, é no seu espírito. Porque quando o Espírito Santo começa a produzir a vida de Cristo, Jesus não falou para a mulher samaritana? Ele disse: no dia que você beber da água que eu lhe der, dentro, diga dentro, dentro, Jesus falou. Ele não falou na sua mente, mulher. Ele falou: dentro de você vai brotar uma fonte que jorra para a vida eterna. Quando essa fonte jorra, irmãos, pelos nossos lábios,
saem palavras carregadas de vida. Essa fonte é o próprio Cristo dentro de nós, irmãos. Amém? Só que não é aqui na nossa mente. Paulo diz assim: do vosso amor para com todos os santos. Havia uma atmosfera de amor, uma atmosfera de fé naquele lugar. Era um ambiente propício para o Espírito Santo manifestar a glória de Deus. Para o Espírito Santo mover a vontade do Pai naquele lugar. Aleluia. Há algo a se viver, irmãos. Há algo a se viver em Deus. A vida de Cristo. Há algo de Deus para nós, irmãos. A vida de Cristo dentro de nós. Paulo não fala do dia em que eles foram a um culto. Paulo fala quando eles ouviram e eles entenderam. A experiência, irmãos, de nos abrir ao Evangelho de Jesus Cristo deve provocar algo em nós. Eu quero que você hoje olhe para a sua vida. O que é que está sendo produzido dentro de você? O que é que está sendo processado dentro de você? Qual tem sido a sua busca? Qual tem sido o seu ideal de vida? Qual tem sido para você uma linha mestre que norteia o seu caminho? O que você quer para amanhã? O que você quer para daqui uma semana na sua vida? O que você quer em Deus para daqui a alguns meses? Como você quer chegar no final deste ano? Qual o nível do nosso entendimento, irmãos, da nossa realidade em Cristo? Para muitos, o culto é algo isolado da sua vida. Nós já fizemos até ilustração aqui em outra ocasião. Eu tenho a minha vida, e eu vivo a minha vida, e eu vou ao culto. Como se fosse algo separado da minha vida. Eu quero dizer para você, assim como a palavra fala, desde o dia em que você ouviu e entendeu a graça de Deus, a sua vida precisa estar passando por um processo de transformação. Olhem para mim, deixa a menina, deixa a criança. A criança, ela brinca, não tem problema. Nós aqui não podemos perder. As aves dos céus vêm e roubam a semente de Deus, irmãos. Nós estamos falando de uma coisa muito séria, que pode provocar uma mudança na sua vida hoje, pode provocar uma mudança na sua vida para essa semana, pode levar você para o cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, nós estamos aqui para cumprir um propósito que não é meu, não é o propósito do pastor Hugo, não é o propósito da pastora Leidi, é o propósito de Jesus Cristo para nós, para a nossa geração. Irmãos, a nossa decisão pode afetar a vida de dezenas, de centenas e de milhares de pessoas nos próximos dias, quer você acredite ou não. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: Deus não vai fazer isso através de mim, porque você não está andando em espírito. Porque você está apenas olhando para a sua vida. Irmãos, nós não temos que olhar para nós temos que olhar para Jesus. A Bíblia fala, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não importa as experiências que nós estamos passando. Não importa, irmão, se você acha que Deus está tão preocupado hoje com a situação política do Brasil, se Deus não está muito mais preocupado com a situação da sua igreja no Brasil. Deus está muito mais preocupado de como o povo de Deus está andando nessa nação brasileira do que a condição do Planalto, da Câmara dos Deputados.
O propósito de Deus, irmãos, nessa nação, passa pela sua igreja. Tudo quanto Deus vai fazer nesse país, meu irmão, tudo quanto Deus vai fazer nessa cidade, tudo quanto Deus vai fazer na tua família, passa pela nossa vida, passa pela nossa história. Se você quer ver um lar cheio da presença de Deus, é por isso que você está aqui, é por isso que Deus tem sustentado a sua vida, é por isso que você está sentado aqui nessa noite, é por isso que você está aqui neste lugar, porque Deus está dizendo para você: eu confio em você, eu posso manifestar a minha glória em você, você só precisa crer. A palavra fala, irmãos, de que era conhecida aquela igreja pela sua fé. Deus quer levantar nessa noite homens e mulheres de fé. Deus quer levantar homens e mulheres que confiam no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se nós andamos numa confiança em nós mesmos, nós vamos variar na nossa emoção. Se você está andando nas suas emoções, meu irmão, eu vou dizer para você, vai ter dia que você não vai vir para o culto, porque a sua alma vai gritar dentro de você e vai dizer assim: não quero ir. E você vai obedecer a sua alma. Vai ter dia que você vai entrar no seu quarto para orar e a sua alma vai dizer para você: eu não gosto de orar. E você vai obedecer a sua alma. Mas se você andar pelo Espírito Santo de Deus, Ele te dará força para vencer os obstáculos de dentro e os obstáculos do lado de fora. Irmãos, nós estamos aqui para um propósito. Não é para manter este lugar aberto. Nós estamos aqui, irmãos, para cumprir um propósito de Deus Altíssimo para esta cidade. Deus pode transformar, irmãos, vidas a partir de nós. Mas a primeira transformação que Ele tem que fazer é em nós. Como Deus vai sacudir essa nação? Como Deus vai sacudir essa cidade se Ele não conseguir sacudir o nosso espírito? Se Ele não conseguir nos fazer entender de que nós somos muito mais do que o diabo está dizendo no seu ouvido nesses dias que você é. O diabo tem falado para você que você não é nada, que você não é ninguém. Mas eu quero dizer para você nessa noite: eu não sou porta-voz do diabo, eu sou porta-voz do Deus vivo. E quero dizer para você: Deus pensa na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem sustentado você, Deus tem sustentado a minha vida. Nós só não fomos tirados do lugar onde nós estamos, irmãos, porque Deus tem nos sustentado. Porque é Deus quem tem falado para mim e para você: fica, porque eu tenho um plano na sua vida, nesse lugar. Porque eu vou me mover na sua vida. Ah, pastor, mas as coisas não são fáceis. Mas quem disse que seria fácil? Aonde você leu na Bíblia que seria fácil? Quando os primeiros cristãos morreram, deram a sua vida nas arenas, e você quer um evangelho fácil? Um evangelho que não nos custe nada? Como nós seremos conhecidos, irmãos, na nossa geração ou nas gerações futuras, se Jesus não voltar? A igreja de Colosso era conhecida como um povo de fé e de amor para com os cristãos. Como nós seremos conhecidos? A Bíblia fala: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus. Será que nós estamos conhecendo o nosso Deus? Será que hoje o seu nível de experiência com Deus é maior do que quando você abraçou a sua fé? Será que hoje você entra no teu quarto e você tem mais ousadia, mais coragem para orar e dizer: Senhor, usa a minha vida? Ou você já está abatido na sua fé? Ou você nem se lembra mais? Meu irmão, nessa noite, Deus nos reuniu aqui, não para nos puxar a orelha, mas para nos dar um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, um espírito de coragem, para nos levantar nessa geração. Muito mais do que manifestar cura através de nós, irmãos, Deus quer nos colocar de pé. Deus quer nos colocar de pé, não fisicamente, porque fisicamente você já está. Deus não quer colocar você de pé emocionalmente, porque você pode estar abalado ou não emocionalmente, não importa. Mas Deus quer colocar você de pé no seu espírito, aonde Cristo veio habitar e Ele está dentro de você, é no seu espírito. A profecia de Ezequiel diz que quando o sopro do Espírito veio sobre aqueles ossos que se juntaram, sobre aqueles ossos onde nasceram nervos, onde nasceram carne,
onde nasceram pele, e a Bíblia fala que eram corpos restaurados, mas não tinha vida, não tinha espírito. Não adianta a igreja ser um exército de ossos que se juntaram, ter nervos, ter carne, ter músculo, ter pele, mas se não tiver espírito, não tem vida. A vida está no espírito que se move na igreja. Você crê nisso? Você crê que Deus nos deu um espírito de ousadia? A Bíblia diz que quando o profeta profetizou e o vento do Espírito veio dos quatro cantos e soprou, se levantou um exército poderoso na terra. Um exército de Deus, de homens valentes, de mulheres valentes, de homens e mulheres aguerridos, preparados para manifestar o seu Deus na sua geração. Amados, Deus nos ama. Deus ama você. Nós não compreendemos este amor. Nós não compreendemos esta visitação. Nós não temos compreendido, irmãos, tudo quanto Deus tem nos falado. Nós temos pouco ouvido e muito menos entendido, porque nós ainda estamos tomados por um véu de religiosidade, muitas vezes, prendendo a nossa mente, irmãos, nos ludibriando, dizendo para nós, não precisa de tudo isso. Basta você ir nas reuniões, basta você estar nos cultos. Irmãos, isso aqui não é o fim. Nós não podemos daqui a pouco fechar o prédio, ir embora para nossa casa e ficar por isso mesmo. Há vidas lá fora, há uma geração a ser alcançada. A semana toda o Espírito Santo tem falado no meu espírito, e eu pensava que era isso que eu ia pregar hoje. Ele vem falando no meu espírito. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Há um povo clamando, irmãos. Há uma geração clamando. Essa geração clama pela manifestação dos filhos de Deus. Há uma geração lá fora clamando. E nós, irmãos, somos a resposta para o clamor. Olha a história de Moisés. Deus chamou Moisés, falou: Moisés, venha cá. Moisés representa a igreja dos nossos dias, irmãos. E Deus falou: Moisés, escuta, escuta, Moisés. E Moisés: Senhor, eu não escuto nada. Tenta novamente, Moisés. Se esforça, Moisés, se esforça. O que você escuta, Moisés? Não escuto nada. E Deus fala para ele: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos, irmãos. O problema é que nós não estamos conseguindo ouvir um clamor que se levanta nesses dias, irmãos. Um clamor que o diabo quer abafar para não chegar até nós. E Deus disse para Moisés: Moisés, eu te chamo e eu te envio, Moisés. Você vai voltar para lá da onde você foi tirado. Você vai voltar para lá e você vai ser a minha ferramenta, o meu instrumento para arrancar este povo do cativeiro. E Moisés começou a falar: Senhor, mas se eu não sou capaz nem de ouvir, como é que eu vou falar para eles? Eu não sei nem quem é o Senhor. Porque Moisés foi criado na cultura egípcia. E Moisés disse: Senhor, eu não sei quem é o Senhor. Esse é o caso da igreja dos nossos dias, irmãos. Muitos não sabem quem é o Senhor. Alguns acham que Jesus é aquele que ainda está pendurado numa cruz. Um Jesus histórico. Um Jesus que morreu há 2000 anos atrás. Um Jesus que um dia fez parte da nossa história. O apóstolo Paulo disse assim: eu estou crucificado com Ele. Paulo não disse eu estava crucificado com Ele. Paulo não disse eu fui um dia crucificado com Ele. Paulo disse num presente contínuo: eu estou crucificado com Cristo. Deus está nos chamando como igreja, irmãos. Não olhe para a sua vida. Não olhe para a sua capacidade. Ou pela falta da sua capacidade. Porque a Bíblia fala, irmãos, que a nossa capacidade para servir a Deus não é nossa, ela vem de Deus.
ela vem desse relacionamento. Ela vem... Olha o que a palavra fala aqui, irmãos. Paulo continua dizendo para eles, e Paulo diz assim: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Olha o que a palavra diz, irmãos. Primeiro, Paulo diz assim: desde o dia que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus. Agora ele está falando, Epáfras nos falou de vocês, do amor que vocês têm no Espírito. Versículo 9, por essa razão, desde o dia em que nós ouvimos. Primeiro Paulo falou o dia que vocês ouviram de Cristo. Aí alguém veio e nos falou, e desde o dia que nós ouvimos a respeito de vocês, não deixamos de orar por vocês, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Diga, pleno conhecimento da vontade de Deus. Diga, pleno conhecimento da vontade de Deus. Mais uma vez, pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo está dizendo assim: eu oro para que vocês sejam cheios no seu espírito do pleno conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, aqui está algo para nós nos enchermos. Nós temos que ser cheios. Diga cheios. Diga cheios. Nós temos que ser cheios do pleno conhecimento. Não é de algum conhecimento, é da plenitude do conhecimento. Do qual conhecimento? Da vontade de Deus para com a nossa vida. Não é da realidade que nós vivemos. Nós estamos nos enchendo, irmãos, de uma realidade que não é o conhecimento da vontade de Deus para nós. Há um conflito. Eu vou me enchendo da minha realidade. A minha realidade diz que eu não sou nada. A minha realidade diz que Deus não tem um plano na minha vida. A minha realidade diz que eu sou fraco. A minha realidade diz que eu não posso. Mas aí há uma outra realidade, que é o quê? O pleno conhecimento da vontade de Deus para a minha vida. E quando a vontade de Deus entra dentro de mim, irmãos, ela me revigora. Ela me dá vida para que eu possa vencer os obstáculos de dentro e os obstáculos de fora da minha vida. E aí Paulo prossegue, ele diz assim: com toda sabedoria e entendimento espiritual. Diga, sabedoria e entendimento. Diga, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de entendimento. Essa sabedoria, irmãos, esse entendimento, não é um mero conhecimento de Deus. É uma manifestação do Espírito me capacitando a compreender a vontade de Deus para a minha vida. Qual o passo que eu tenho que dar? Versículo 10, Paulo prossegue dizendo assim: e isto para que vocês, olha agora, e isto para que vocês vivam. Diga, viva. Diga, é para eu viver. Vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo. Olha aqui, irmãos. Paulo diz assim: e isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo. Levante a sua mão direita, diga, feche seus olhos. Diga, Pai, me capacita hoje. Ora com fé, diga, Pai, me capacita hoje, pelo Teu Espírito, que eu possa viver, a partir de agora, de maneira digna do Senhor, e em tudo eu possa Te agradar, em nome de Jesus. Amém. Olha o que você orou. Jesus disse assim: Pai, glorifica o Teu Filho,
para que o teu filho glorifique a ti. Ele estava dizendo: Pai, coloca da sua glória na minha vida, para que a sua glória na minha vida me leve a glorificar mais ainda o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo para aquela igreja que nasceu. Paulo está dizendo assim: olha, eu oro para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Se Paulo estava orando isso, irmãos, era uma utopia ou é uma realidade possível? É uma realidade possível. Diga: eu posso viver de maneira digna do Senhor e eu posso agradar o meu Senhor em tudo. Quantos querem agradar a Jesus em tudo? Essa é a vontade dele para a sua vida. Meu irmão, se você quer agradar o Senhor e o Senhor quer que você agrade a Ele, pronto. Você está entendendo? Você quer agradar o Senhor em tudo. E Jesus quer te ajudar a você agradar o Senhor em tudo. Então, nós já estamos com vantagem. Joga fora toda a negatividade. Segunda fala de Paulo: frutificando em toda boa obra. Amém? Diga: Deus não me chamou para dar resultado. Deus me deu uma nova natureza em Cristo. E essa natureza, ela frutifica. Amém? Você é parte do quê? Diga: eu sou parte da videira. Diga: eu fui enxertado na videira. Diga: a videira é Cristo. Diga: eu sou ramo da videira. Eu tenho a vida da videira. Eu tenho a natureza da videira dentro de mim. E eu vou produzir todo o fruto que a videira quer produzir. Amém? Irmãos, frutificando em toda boa obra. O fruto é consequência da natureza. Quantos concordam que laranjeira dá laranja? Bananeira dá banana? E nós daremos que fruto? O fruto da essência de Cristo em nós. Quantos estão preocupados em frutificar? Quantos se cobram? Eu tenho que dar fruto. Eu tenho que dar fruto. Que fruto que eu estou dando? Meu irmão, eu quero dizer para você que você não tem que preocupar com o fruto. Jesus garantiu para nós: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O ramo por si só não pode dar fruto. Mas se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão dar muito fruto. Amém? É Jesus quem disse: muito fruto. Não é pouco fruto, não é algum fruto. É muito fruto, está lá em João 15. Amém? A natureza de Cristo em nós. E Paulo continua dizendo: crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Diga: eu estou crescendo no conhecimento revelado de Cristo na minha vida. Amém? Deus quer isso de nós, irmãos. Agora, para nós crescermos, é importante que você entenda algo: a sua realidade em Cristo. Você sabe qual é a sua realidade em Cristo? Qual é a nossa realidade em Cristo? Antes de você entender a sua realidade em Cristo, eu quero te lembrar de quem você era. Pastor, o senhor sabe da minha vida? Eu não, mas a palavra de Deus sabe. E ela diz assim,
Quem quiser ler, acompanhar na Bíblia, pode abrir Efésios 2. Efésios 2, versículo de 1 a 3. Aqui fala da realidade de quem eu era e de quem você era. Amém? Ele vos vivificou, estando vós, quem está ensinando a sua Bíblia? Vós, doente? Não, né? Estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Quantos aqui entregaram sua vida a Jesus? Quem aqui entregou a vida a Jesus? Hã? Mas como é que você entregou sua vida se você estava morto? Olha como a gente é levado pelo engano. Ah, eu entreguei minha vida para Jesus, mas que vida que você entregou para Ele? Se a palavra fala que antes de Cristo, eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, as nossas melhores obras não passavam de trapos de imundícia. Na condição que eu me encontrava, na condição que eu vivia, que você se encontrava, que você vivia, Ele nos vivificou. Ou seja, Ele nos deu vida. Então não fui eu que dei a minha vida para Jesus, foi Ele que deu a vida dele para mim. Amém? Quantos estão entendendo? Irmãos, olha aqui a realidade de quem nós éramos e no que nós nos tornamos. Muitas pessoas pensam assim, não, porque eu entreguei minha vida para Jesus, como se tivesse feito um favor. Irmãos, nós não entregamos nada, porque nós não tínhamos nada. Quantas pessoas estão em Cristo hoje, que eram drogados, que eram soberbos, imorais, impuros em toda a sua prática de vida. Aquilo que chamava de vida, irmãos, nada mais era do que uma história de um filme de terror, de um filme maligno. A nossa trajetória sem Cristo, irmãos, fez de nós um instrumento do mal. Aquilo que nós chamávamos de vida, que nós dissemos, eu entreguei a minha vida para Jesus. Você não entregou vida, coisa nenhuma. Nós entregamos, foi a nossa morte para Jesus. Nós dissemos, Jesus, eu estou morto nos meus delitos, nos meus pecados. Está aqui na palavra. Estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, Ele, aleluia, Ele nos deu vida. Ele me deu vida. Eu só passei a viver quando Ele entrou em mim e me deu vida. Ele destruiu a morte que operava em mim. Irmãos, quando Jesus entrou naquilo que eu chamava de vida, Ele me libertou de toda imoralidade. Ele me libertou de todo ódio. Ele me libertou, irmãos, de todas as minhas rejeições, que não eram poucas. Aquilo que eu chamava de vida era morte. Eu pensava naquela época, com 17 anos, o que ia ser do meu futuro. Eu pensava. Quantas vezes eu não deitei a minha cabeça no travesseiro e eu pensei, por que eu existo? Quantas vezes o diabo não falou no meu ouvido, dá um fim na sua vida, porque você não serve para nada, porque a sua vida não serve para nada. Nessa condição, irmãos, que eu vivia, era aquilo que eu chamava de vida. É aquela vida que eu disse para muitas pessoas, eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas que vida? Se aquilo que eu tinha, se aquilo que eu desfrutava, irmãos, era angústia, se aquilo que eu desfrutava, irmãos, era pecado, se aquilo que eu desfrutava na minha vida só me agonizava,
só me destruía mais por dentro, me enchia de ira, de falta de perdão. Foi aquilo que eu entreguei para Jesus. E é exatamente o que a palavra fala: estando vocês mortos nos vossos pecados. Olha para a sua história e vê se a sua história não condiz com a palavra. Não, pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus. Que vida, meu irmão? Que vida que você entregou para Ele? O que você tinha para entregar para Ele? O que eu tinha para entregar para Ele, que era tão importante assim para Ele dizer: oh, eu quero a sua vida, Hugo? Imagina Jesus olhando o céu falando assim: eu invejo a vida do Hugo lá na terra, eu quero que ele me dê a vida dele para mim. Se ele olhava para mim e dizia: filho, por você eu morri, para que você não viva nessa desgraça que você está vivendo. Estando vós mortos nos vossos delitos, Ele nos deu vida. Quando Ele entrou na minha história, irmãos, como diz aqui a palavra, desde o dia em que você o ouviu, desde o dia que você entendeu quem Ele é, Ele vos deu vida. Jesus, Ele transforma a história de uma pessoa. Quando Ele chega na história, no dia em que Ele chegou na minha história e na sua história, e a gente o ouve e o entende e recebe dele a vida, recebe dele, e Ele pega aquela nossa história medíocre, aquela nossa história cheia de morte, aquela nossa história que cheira mal às narinas de Deus, aquela história, irmãos, que a ira de Deus, ela quer repousar sobre a nossa vida. É por isso que a gente não entende a graça de Deus, porque a gente acha que entregou algo de bom para Deus quando entregou a nossa vida. E quando a gente olha a história de uma pessoa no tráfico, nas drogas, na prostituição, a gente julga e a gente fala assim: esse aí, miserável. Não, Deus, Ele olha e fala: miserável era você. Do mesmo jeito que Ele é miserável, você também era miserável quando eu te encontrei. Porque aquilo que você tinha, nada era bom na sua vida. Você ia para o inferno com aquela sua história. Você não era melhor do que esse que está nas drogas. Por quê? Porque você não tinha mais vida. Você estava morto nos seus delitos e pecados. E aí Jesus fala: mas eu vos dei vida. É Ele que nos deu vida. Sabe, irmãos, houve momentos na minha vida também que eu pensava assim: ah, eu sou bom filho, eu não dou tanto trabalho para meus pais. Teve um momento que eu achei até que eu era o melhor dos filhos. Pensava assim: todo mundo deu trabalho, eu não dei o trabalho que meus irmãos deram. Isso era o diabo falando para mim assim: você tem algo bom aí. E na verdade ele estava querendo me encher de mais orgulho, de mais pecado. Mas quando você entende o que está escrito, irmãos, olha agora o que ele diz aqui na sequência do versículo: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, também antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ô, pastor, Paulo aqui estava bravo, hein? Paulo aqui estava batendo em todo mundo. Não, irmãos, é o Espírito Santo mostrando a realidade do homem. Essa é a realidade da velha criação. E é por isso que Paulo assim fala assim: olha, ele começa a narrar algumas coisas, a gente fica assim, se esquivando, né? Ah, isso aí está falando para fulano. Olha, esse pecado aí é na vida de fulano. Aí Paulo chega e fala assim: também nós andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, e todos nós éramos por natureza filhos da ira. Não deixa ninguém de fora.
coloca todo mundo e fala: isso era vocês, isso éramos nós. E Paulo, ele chega a um ponto que ele fala assim: eu era o principal dos pecadores. Ele não se afasta dessa realidade, não. Ele fala: eu também era, irmãos. Eu também era. Mas Ele me deu vida. E voltando para o nosso texto de Colossenses, nós estamos quase terminando. Quando você entende quem você era, você entende que Jesus, Ele tem um plano na sua vida, para que você viva de forma digna diante do Senhor, para que você frutifique em toda boa obra, para que você cresça no conhecimento de Deus, para que você seja fortalecido com todo o poder. Aí você pergunta: mas como? Como que eu posso viver essa realidade? Versículo 13. Olha o versículo 13 que está escrito. Colossenses 1:13. Pois Ele, Cristo, nos resgatou do domínio das trevas. Diga: Jesus me resgatou do domínio das trevas e me transportou para o seu reino. E me transportou para o seu reino. E Paulo termina dizendo: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, qual é a minha realidade? Qual é a sua realidade? A nossa realidade, irmãos, é de alguém que foi transportado. Diga: transportado do reino das trevas. Diga: resgatado. Meu irmão, se você foi resgatado, não volte mais para lá. Irmãos, essa é uma batalha de reinos. Era uma batalha de sacerdotes. O reino das trevas tem os seus sacerdotes. O reino da luz tem os seus sacerdotes. Quando você é resgatado, e aqui resgatado, irmãos, é tirado à força. Deus te tirou de lá em Cristo. Deus nos tirou de lá em Cristo e nos transportou para um reino de luz. Meu irmão, minha irmã, nós não pertencemos mais ao diabo. A Bíblia fala que nós andávamos segundo o príncipe deste mundo, mas Deus nos resgatou e nos transportou para o reino da luz. Hoje nós somos filhos da luz. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós podemos, como Paulo diz aqui, nós podemos viver de maneira digna do Senhor. Hoje nós podemos frutificar em toda boa obra. Hoje nós podemos crescer no conhecimento de Cristo. Hoje nós podemos viver fortalecidos no poder do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a realidade de Cristo em nós tem que exceder a realidade da natureza do pecado em nossa vida. Como é que alguém vive no pecado, irmãos? Vocês estão vendo, vocês acompanham alguma coisa, jornal, internet? Como o diabo está vomitando sobre a nação brasileira? Pornografia. Há 5 anos atrás, todo mundo era contra a pedofilia, que é o sexo de adulto com criança. E agora você está vendo como o diabo está vomitando
para tornar tudo tão natural na nossa geração. Irmãos, isso tem que nos chamar a atenção. Eu não digo de ir para a rua brigar. Eu digo em nós elevarmos o nível de santidade. Elevarmos o nível espiritual da igreja. Sabe como é que a igreja primitiva, ela vencia, irmãos? A igreja nasceu em Roma. Sim. De Jerusalém ela foi para Roma, mas Jerusalém estava governada por Roma. Certo? O Império Romano era um império promíscuo. Sabe o que é promiscuidade? Era toda a prática de orgia. E a igreja era santa. Sim. Ali no meio. Eles tinham que comprar onde os impuros compravam. Eles tinham que... Mas eles elevavam o nível da presença de Deus na vida deles. Eles sabiam, irmãos, que a única forma de permanecer vivo na sua fé era se alimentando de Cristo. E eles se alimentavam. Culto para eles, irmãos, era raro. Eles não tinham culto. Todos os dias, de casa em casa, eles eram fortalecidos na palavra. Eles eram fortalecidos na comunhão dos santos. Eles eram fortalecidos nos testemunhos, porque eles não tinham templo. Quando eles conseguiam se reunir, eles se reuniam nas catacumbas, que era um lugar onde os mortos eram colocados. E ali eles se reuniam nas noites. Alguns, nem todos iam, porque senão eles eram perseguidos e mortos. Mas ali eles estavam crescendo. E a palavra fala, irmãos, que a cada dia o Senhor ia acrescentando no meio deles. Porque eles iam elevando o nível da sua vida, da sua comunhão. Irmãos, nos nossos dias nós precisamos elevar o nível. Quando eu falo para você que a nossa vida cristã é muito mais do que isso aqui, nós vamos embora daqui a pouco. Mas nós temos que crescer, amanhã nós temos que crescer um pouco mais. Amanhã nós temos que estar mais cheios. Amanhã nós não vamos ter um culto, mas nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos a palavra, nós temos o mestre dos mestres, que é o Espírito Santo, para nos ensinar as Escrituras. Mas nós temos que ter uma posição, nós temos que ter uma postura cristã. Meu irmão, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos que usufruir do mundo para manifestar a glória de Cristo em nossa geração. Nós temos que viver Cristo, nós temos que nos apaixonar por Ele, nós temos que nos alimentar dEle, nós temos que falar dEle, nós temos que apresentar a solução para o mundo. Irmãos, a solução para o pecado é uma só, é Cristo, não há outra. Nós não temos que falar da igreja, nós temos que falar de Cristo. Nós não temos que viver a vida da igreja, a vida do culto, nós temos que viver a vida de Cristo, porque na vida de Cristo nós vivemos em todo lugar. A vida da igreja a gente vive só quando está no templo, mas nós continuamos sendo igreja. Saindo daqui, eu quero dizer para você nessa noite, irmão, há algo mais para nós. Sabe, há algo mais. A igreja de Colossos, ela foi conhecida em sua geração. Jesus quer levantar a sua igreja nessa cidade, irmãos. Não olhe para você. Sabe, no início dessa pregação eu senti uma forte resistência. Mas eu não culpo a sua vida. É uma batalha espiritual que nós estamos enfrentando, para que Cristo se manifeste em nós. Irmãos, eu posso te garantir, há um propósito tremendo de Deus para a sua vida. Há um propósito tremendo de Deus para se manifestar em você e através de você. E volto a dizer, irmãos, a nossa posição vai afetar para o bem ou para o mal a vida de dezenas, de centenas e até de milhares de pessoas. Você não imagina a sua vida posicionada no centro da vontade de Deus, o que Deus pode fazer através de você na vida de muitas pessoas. Começa dentro da sua casa.
Sim, na sua casa, manifestando a sua fé, mostrando o seu amor, como diz a palavra. No local onde você trabalha, em todo tempo, em todo lugar. Manifestando amanhã no altar da família na sua casa, no lar de paz. Manifestando essa vida de Cristo dentro da sua casa. Irmãos, é muito sério, irmãos. Eu quero dizer para você, renuncie. Renuncie uma vida dominical, irmãos. Viva uma vida diária com o Senhor, todo dia, aprendendo algo novo do Senhor, todo dia, orando e crescendo no Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora.